eu quero trazer para os irmãos essa noite, nessa manhã, a compreensão sobre isso. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Irmãos, e eu lhe digo com sinceridade, se você procurar textos, vídeos explicando isso na internet, são pouquíssimos. E alguns deles, que nós vamos encontrar, a gente não consegue aceitar à luz da Escritura. E inclusive, um pastor que eu amo de coração mesmo, disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição ao Evangelho. Rejeitar o Evangelho. E eu lhe digo que ele está completamente errado nesse ponto. E nós vamos entender por quê. Outro pastor que eu também amo de coração mesmo, também é um grande professor, ele diz que hoje não é impossível blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus não está mais aqui. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, aí sim nós poderíamos blasfemar contra o Espírito Santo. Mas como Jesus não está mais aqui fisicamente, não podemos mais blasfemar com o Espírito Santo. Também discordo. Não vejo isso alinhado com o texto que se refere a esse assunto. Então, eu quero convidar você para a gente fazer uma leitura. Eu falei até para o Raul, vamos analisar o contexto. Analisar o contexto, é que o contexto diz, para a gente ver o que é que a gente aprende, o que é que a gente compreende nisso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos ler o texto aí em Marcos, capítulo 3, do verso 20 ao 30. Marcos 3, do 20 ao 30, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então foi ele, Jesus, para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso por Beelzebu, e pelo espírito e pelo maioral dos demônios, ele expele demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, porque como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque eles diziam, está possesso de um espírito imundo. Agora vamos para a passagem sinótica, lá em Mateus capítulo 12, por favor. É a passagem sinótica, a qual Mateus escreveu na mesma perspectiva de Marcos, claro, acrescentando alguns detalhes que Marcos não acrescentou, porém, só observe que Mateus 12, pessoal, Mateus 12, 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo que curou, de modo que o cego falava e via. Observe que Mateus não se preocupou em colocar o detalhe do cego e mudo que estava lá. Ele contou a situação, tinha muita gente lá sendo curada, muitos demônios sendo expulsos, mas aqui Mateus já colocou o detalhe o momento em que Jesus estava expulsando um demônio lá. E toda a multidão se admirava e dizia, não é esse o filho de Davi? Estava todo admirado. Mas os fariseus ouvindo disseram, esse não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso os filhos de vocês? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer palavra disserem, ou se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou contra Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem mesmo no século futuro. Amém. Então nós vimos aí, irmãos, a passagem sinótica, onde Jesus está ali trabalhando no seu ministério, curando enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino. A multidão maravilhada, feliz, o Messias apareceu, o Messias chegou, o Messias veio, o ministério de Jesus crescendo cada vez mais crendo nele, pessoas crendo nele, cada vez mais ganhando adeptos, seguidores. Enquanto Jesus vai ganhando adeptos, ganhando seguidores, existem grupos religiosos ali que estão perdendo. No caso, os fariseus, os saduceus, os herodianos, outros grupos. Os herodianos era mais político, mas todos estão perdendo seguidores. E muitos estão afluindo. Onde Jesus estava, nunca ninguém havia juntado tanta gente em pregações. Jesus juntava de 15, 20 mil pessoas em sermões. Sermão da multiplicação dos pães, 15, 20 mil pessoas. Jesus estava ali sempre no templo, as pessoas iam para o templo para ouvir ele pregar. Jesus ia para o deserto, lá para o deserto, a multidão ia para o deserto para ouvir ele pregar. Jesus ia para a beira da praia, sentar em cima numa canoa, num barco. A multidão chegava na beira da praia para ouvir Jesus pregar. O pessoal muitas vezes nem levava comida, ficava com fome e com sede, ao ponto de Jesus precisar multiplicar alimento para dar de comer ao povo. E Jesus pregando esse evangelho, o povo indo atrás dele, irmãos, nessa firmeza, nessa fé, nessa convicção. E os fariseus nunca tinham tido isso. E isso foi despertando, obviamente, ciúmes. Isso foi despertando, obviamente, inveja, ao ponto de que quando entregaram Jesus para Pilatos julgar e crucificar, lá em Marcos 15, verso 9, diz que Pilatos perguntou para o povo lá: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? No verso 10 diz que é porque ele sabia que os príncipes dos sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Então eles sabiam que eles entregaram Jesus porque tinham inveja. Inveja ao ponto da Bíblia dizer lá em João capítulo 12, verso 42, que ainda assim muitos creram em Jesus, ali da liderança, incluindo alguns dos líderes judeus, porém não declararam a sua fé abertamente por medo de que os fariseus o expulsassem da sinagoga, porque amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então esses homens estavam preocupados com inveja de Jesus. Ou seja, olha só, muitos deles sabiam que Jesus era o Messias, como você viu aí João dizendo, sabiam que Jesus era o Messias, mas não o confessavam. Pelo contrário, tinham inveja de ver o ministério dele crescendo, e não o confessavam porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Chegou ao ponto deles falarem uns para os outros e dizer: olha, se todo mundo reconhecer que esse homem é o Messias, os líderes romanos vão tirar o nosso lugar. Nós vamos perder a nossa posição. Olha o cenário, pessoal. Olha o cenário. Os fariseus, com inveja do ministério de Jesus, estava crescendo, foram entregar Jesus para Pilatos, sabendo que Jesus era o Messias, mas motivando a multidão contra Jesus e sempre tentando derrubar a imagem de Jesus para as pessoas pararem de seguir a ele. Esse é o cenário. Agora, esses mesmos religiosos, a quem o povo confiava, que o povo confiava nesses religiosos, eles eram líderes há muitos anos, poderiam ter chegado para o povo e ter dito o quê? Jesus é o Messias. Sim ou não? Se os mesmos fariseus, saduceus, escribas, tivessem chegado para o povo e dito: ele é o Messias, a profecia se cumpriu, ele é o Messias, o povo tinha crido.
Porque no dia do julgamento de Jesus, quando eles estavam diante de Pilatos, foram eles, os líderes, que incentivaram o povo a dizer: entrega Barrabás, entrega Barrabás. Quando os líderes começaram a gritar, Pilatos perguntou: vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Os líderes disseram: manda Barrabás, solta Barrabás. Fala o que é que Jesus crucifica. E os líderes iam falando e o povo ia atrás. Então os líderes, irmãos, poderiam muito bem ter conduzido aquelas pessoas a Cristo, se eles tivessem deixado de lado o seu orgulho, sua inveja, sua arrogância, sua disputa política, ministerial, religiosa. Mas ao invés disso, eles estavam sempre tentando destruir, derrubar a imagem de Jesus. Eu quero que você entenda isso, é muito importante. Por quê? Aí nós vamos ver esses mesmos líderes, em algumas ocasiões, antes de nós chegar aqui nesse texto, porque o texto aqui é muito simples de se entender. Eu estou tentando logo passar aqui é como diz aquela velha regra da hermenêutica, né? Para se interpretar a Bíblia. A regra, pai, como é que eu começo a interpretar a Bíblia? Que regra eu vou usar? Pronto, a primeira regra, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, deixa eu ver outros versículos que falam relacionado ao que esse versículo está falando. Bom, deixa os outros versículos falar relacionado ao que esse versículo está falando. Aí você vai encontrar, por exemplo, lá em Mateus 9, não é? Mateus 12 já, Mateus 9, Jesus expulsando um demônio, e mais uma vez os líderes dizendo no verso 34, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Aí você vê de novo, em outra ocasião, João 7,19, Jesus ministrando ali naquela festa das cabanas, dos tabernáculos, e dizendo, os judeus dizendo: Moisés nos deu a lei. Aliás, Jesus dizendo para eles: Moisés deu a vocês a lei, nenhum de vocês observa, porque vocês procuram me matar. Aí a multidão disse o que para eles? A multidão tem demônio. A multidão de lá em João 7,20, a multidão disse: tem demônio, quem está procurando te matar? Você vai observar, toda hora estava dizendo que Jesus era um endemoniado. Toda hora estava dizendo que Jesus tinha uma aliança, um pacto com o príncipe dos demônios, porque ninguém nunca tinha visto alguém fazer tanto milagre. Ele tem um pacto com o príncipe dos demônios, com Beelzebu. E lá em João 8, 47, Jesus diz ao 49, Jesus diz que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Você não escuta minhas palavras porque vocês não são de Deus. Os judeus responderam e disseram: não dizemos bem que você tem demônio e que é um samaritano? Mais uma vez. E lá no 49, Jesus diz: eu não tenho um demônio. Jesus disse: eu não tenho um demônio. Lá em João 8 e 49, eu não tenho um demônio. Eu estou honrando meu Pai e vocês estão me desonrando. E por fim, lá em Lucas 12, já em outra ocasião, Jesus fala mais uma vez no verso 10: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Ou seja, irmãos, não foi apenas uma vez que Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de endemoniado várias vezes. Jesus estava sempre 3 anos e meio de ministério, pregando o evangelho, expulsando demônio. Em várias ocasiões, o povo admirado, entrava um líder judeu ali, um fariseu ali no meio do povo e dizia isso: ei, tem demônio. Ei, está expulsando demônio porque ele tem pacto com demônio. Ele é servo aí de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele está endemoniado, ele tem demônio. Várias vezes falaram isso, era costume eles falarem isso para Jesus. Ao ponto de Jesus, uma certa vez, até abrir a boca, que ele não tinha feito isso até então, até abrir a boca para dizer, lá em João 7,20, Jesus disse: eu não tenho um demônio. Não tenho um demônio. Você fica falando que eu tenho um demônio? Não tenho um demônio, não. Pelo contrário, eu estou honrando meu Pai, vocês estão me desonrando. Pastor, mas você não acabou de dizer que muitos daqueles líderes sabiam que Jesus era o Messias? Exatamente. Mas o que a Bíblia diz para nós? Que eles estavam mais preocupados com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Eles estavam mais preocupados de ganhar seguidores para eles do que conduzir os seguidores para Jesus. Que para eles o que valia era a denominação deles crescer, vamos dizer assim. Porque havia denominações, entre aspas, essênios, escribas, fariseus, saduceus. Jesus era só mais uma denominação, entre aspas. Era só mais um líder religioso, pregando a lei do jeito dele. Então, queridos, agora vamos para o texto de Marcos capítulo 3.
olhado os textos sinóticos, olhado os textos correlacionados ao texto que nós lemos, agora vamos para o texto em si. A família de Jesus chegou ali, no momento que Jesus estava no meio da multidão, achando que Jesus estava fora de si. Rapaz, vamos levar ele para casa, ele estava meio perturbado. Mãe de Jesus e irmão de Jesus pensaram isso. Não estava tendo nem tempo para comer. Lá no verso 21 de Marcos 3, já os escribas e fariseus diziam que não, ele não está perturbado não, ele não está com distúrbio mental não, ele está endemoniado, ele tem pacto com o demônio. Aí Jesus vai explicar que se uma casa está dividida, ela não pode existir. Ele disse: se eu expulso o demônio por Beelzebul, os filhos de vocês expulsam por quem? Pelo poder de quem? E eles não respondiam. Eu expulso o demônio por Beelzebul, tá bom. E os filhos de vocês expulsam por meio de quem? Eles mesmos, os filhos de vocês, quem vão ser juiz de vocês no dia do juízo. Aí então Jesus vai e diz a célere frase, verso 28, tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias que eles proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, ou será sempre culpado, é réu de pecado eterno. Verso 30, agora isso aqui eu quero que vocês leiam. Pastor, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Verso 30, lê aí, vai. Lê aqui, Marcelo, vem cá, Marcelo. Cá. Lê aqui, vai. Jesus falou isto porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Deixa a Mariana ler, verso 30, Mariana. Lê o verso 30 aí, Mariana. Porque diziam, tem espírito imundo. Pronto. Quem mais aí? Está com a Bíblia farta de ler aí? Vem aqui. Só mais um, vem. Quem? Ninguém? Mas está aí do mesmo jeito? Vem, irmão, vem. Isso, cabamá. Vem cá, vem bem aqui, vem participar aqui. Você merece a nota 10. Você arrumou para nós um pintor bom? Você merece a nota 10, viu? Porque diziam, tem espírito imundo. Pronto, obrigado. Por que Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Isso dizia... Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A resposta está no verso 30. Isto disse ele porque eles diziam, está possesso de espírito imundo. Quem está entendendo aí, diga amém. Não, a maioria não está entendendo não, está voando. Resposta está no verso 30. Por que Jesus disse, quem pecar, quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão? Por que, Jesus? Porque eles diziam, você tem demônio. Ou seja, quando aqueles homens disseram, você, Jesus, tem demônio, você faz essas obras por meio do poder do demônio, por terem falado isso, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Falando isso, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E a blasfemar assim contra o Espírito Santo, eles se tornariam culpados de um pecado eterno, onde nunca mais eles alcançariam perdão. Ou seja, dizer que o Espírito que está operando em Jesus é demônio, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Pastor, mas não é rejeitar o Evangelho? Não, porque o verso 30 está dizendo, verso 29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, é réu de juízo eterno. Por que, Jesus? Porque eles rejeitaram o Evangelho. Não, é isso que está dizendo aí? Não, porque eles disseram que o que Jesus fazia não era pelo Espírito Santo, era possessão demoníaca. Vixe, pastor, então quando nós pregamos contra os falsos profetas, falso profeta falando milagre, falso profeta fazendo milagre, fazendo cura, falando língua estranha, falso profeta expulsando demônio, e nós pregando ali que aquilo é obra do diabo, obra de Satanás. Nós não estamos blasfemando contra o Espírito Santo, não. Pastor, não vou mais falar não, pastor, que agora eu estou com medo. Vamos entender o seguinte, pessoal. Primeiro, é impossível um eleito blasfemar contra o Espírito Santo. Já que é um pecado que não tem perdão, então um eleito nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo.
Primeiro, só fazer aqui uma observação. Se a blasfêmia contra o Espírito Santo fosse rejeitar o Evangelho, até nós estava perdido, porque nós rejeitamos o Evangelho também no passado. O que o irmão está falando aí, pessoal, é o seguinte: que não tem como você ouvir uma verdade e não saber que é uma verdade, porque você tem o Espírito Santo. Então, quando você vê alguém fazendo cura, milagre, prodígio, sinais e maravilha, antes de você saber que aquilo é do diabo ou de Deus, primeiro você analisa pela Bíblia o que ele está pregando. O que o Valdemiro Santiago está pregando? A doutrina apostólica? Não. Todo mundo sabe o que ele prega. No geral, Valdemiro Santiago não, no geral, os pregadores. Milagre, cura, prodígio, sinais, maravilhas, expulsando demônio. Teologia da prosperidade. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Não, vamos ver. Vamos ver o que ele está pregando. Teologia da prosperidade. Campanhas místicas de 7 semanas. Amuleto ungido. Dízimos, votos, propósitos, saquitéis, sacrifícios para se aproximar mais de Deus. Esse aí não conhece nada de Bíblia. É demônio. Pastor, mas não é só Deus que faz milagre, não. Jesus deixou claro em Mateus 24 que os falsos profetas também iam fazer milagre. Inclusive sinais tão grandes que, se possível, enganaria até os eleitos. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, diz que uma das principais armas do falso profeta é fazer milagres. Inclusive ele diz que ele engana os que habitam na terra com os milagres que ele opera. Apocalipse capítulo 16 diz: eu vi 3 espíritos imundos sair da boca deles, semelhantes a rãs, espíritos de demônios que operam milagres. Milagres tão grandes ao ponto de fazer fogo cair do céu à terra. Eu vou no Espiritismo, eu vejo o milagre. Eu vou no Catolicismo, lá no Quarto dos Milagres em Canidé, lá no Horto do São Francisco em Juarez, eu vejo testemunhos de milagres. Então, meus irmãos, entendam muito bem, não é porque está acontecendo um milagre que é Deus que está operando. Quando eu abro a boca para dizer que é o diabo, que é obra de Satanás, é porque eu analisei o que ele está falando, o que ele está pregando. Porque pode fazer chover milagre, como disse o Lutero, mas se não pregar a Bíblia, a doutrina apostólica, é demônio. Não, só um instante, irmão, só um instante. No final, vamos deixar as perguntas para o final agora. Então, meus irmãos, preste atenção nisso. Se nós não tivermos entendimento bíblico, conhecimento bíblico, nós vamos ter medo de desmascarar um falso profeta. Eles vão usar isso aqui para colocar medo em você, para desmascarar o falso profeta. Ai, pastor, agora eu fiquei com medinho de pregar aquilo. Pois eu não fiquei, agora foi que eu fiquei com força mesmo, porque eu sei como estou blasfemando. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Cadê? Vamos ver se é isso mesmo. Mateus 7, 21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Muitos daquele dia me dirão: Senhor, em teu nome, porventura em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus, eu diria abertamente: nunca vos conheci, se a parte de mim vocês praticam a iniquidade. Os caras expulsavam até demônio, meu irmão. Mas se Jesus acabou de dizer que um demônio não pode expulsar demônio, ele disse ou não disse? Demônio não expulsa demônio expulsar demônio, a casa está dividida, vai ser destruída. Então como é que lá em Mateus 7, 28 diz, então, os homens dizem, eles estão dizendo, né? Expulsamos demônio em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos milagre. Não é Jesus não disse que eles iam fazer isso, não. Eles que estão dizendo que fizeram. Você vai no espiritismo, quando esse espiritual fizeram lá um trabalho lá, que crente não pega essas coisas não, mas no mundo tem isso aí. Fizeram um trabalho, uma macumba, sei lá o que, jogaram em cima do camarada uma coisa ruim. Aí o cara vai no espiritismo, tem um negócio ruim em cima de você, pois faça um trabalho aí para desfazer. Ele faz um trabalho para poder, ele não desfez coisa nenhuma, meu irmão. O demônio continua lá, ele só fez um trabalho, deu outra oferenda para o demônio parar de fazer o que ele estava fazendo e fazer uma coisa diferente agora. Por quê? Porque ele não pode expulsar o demônio. Quando você diz que uma obra de Deus, e ela é do demônio, aí você está blasfemando contra o Espírito Santo. Agora quando, pastor, e se eu estiver errado? Se estiver errado, também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos supor, um cara ali, Jacques, ele não sabe que o Espírito de Deus está na minha vida, ele não sabe que o que eu prego é pelo Espírito Santo, ele dá para aquele pastor Radel, ele é um endemoniado, ele faz tudo aquilo ali pelo poder do demônio. Ele também não está blasfemando contra o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo de Deus estando na minha vida. Por quê? Porque ele não sabe, ele está falando na ignorância. Como assim, pastor? Eu expliquei para vocês no pano de fundo que os fariseus sabiam, os líderes judeus sabiam que Jesus era o Messias.
Sabia que ele era o Messias. E mesmo sabendo que ele era o Messias, estavam mais amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles queriam o lugar deles na sinagoga. Eles queriam o povo seguindo eles. Eles tiveram a ousadia, a petulância de tentar derrubar o ministério de Jesus, para não perder os seguidores dele, dizendo que é do diabo. Ou seja, saber que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, mas movido por inveja, dizer que ele está sendo usado pelo diabo, mesmo sabendo que Deus está usando ele, só para derrubar o ministério dele, aí sim, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, mas o pastor lá, que a gente ama, tem um carinho por ele, falou que é impossível blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus não está aqui fisicamente. Sim, Jesus não está aqui, mas o Espírito dele está em nós, está ou não está? Se o Espírito Santo de Jesus, que estava nele, trabalhando com ele, não, está em mim agora, está em você. Então, alguém sabe que você é homem de Deus, que você tem o Espírito Santo, mas por inveja, ah pessoal, vamos derrubar a Universal porque nós temos inveja dela. Ó, tem uma igreja bem aqui em frente, neopentecostal, é uma igreja de Deus, de verdade, mas ela está crescendo muito, a nossa não está crescendo. Bora derrubar, bora manchar o nome dela, para poder o povo vir para cá. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eu sei que aquela igreja é de Deus, mas eu quero derrubar ela e fazer a minha crescer. E para derrubar ela eu tenho que falar mal, eu tenho que dizer que é do diabo, para o povo sair de lá e vir para cá. Aí sim eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho consciência que aquela igreja é de Deus. Você está entendendo, pessoal? Então você só pode blasfemar. Pastor, não sei, pastor, se eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu não sei. Fica tranquilo, filho. Você não blasfemou, pode ter certeza disso. Você só pode blasfemar contra o Espírito Santo se você tiver certeza que aquela obra é de Deus, que aquele homem é de Deus, que aquela mulher é de Deus, e ainda assim você tem certeza que é de Deus, mas ainda assim você disser é do diabo, movido por inveja. Entendeu? Aí o pastor lá falou, né, que... Ah não, isso eu já expliquei. Então pessoal, entendam isso. Pronto, pregação terminou. Fiz esse arrudei todinho. Podia só ter lido o verso 30, ter explicado, ter ido embora, né? Onde não, deixa eu mostrar os outros versículos que estão falando sobre esse assunto, para ficar melhor, para ficar mais bonito, para ficar menos explicado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que uma obra é do diabo, sabendo que aquela obra é de Deus. É dizer que um milagre é do Espírito Santo, que aquele homem está sendo usado pelo Espírito Santo, que aquela mulher está sendo usada pelo Espírito Santo. Eu sei que ela está sendo usada pelo Espírito Santo, mas eu estou com inveja dela, eu estou com inveja dele, e eu vou derrubar ele de qualquer jeito, então vou dizer que ele é do diabo. Porque aí o povo que acredita em mim vai me seguir e não vai seguir ele. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus, irmão. E não é diferente do que acontece hoje aí. A maioria dessas igrejas que fica brigando umas com as outras, não estão nem preocupados se aquela é de Deus ou não é de Deus. Eles querem ganhar seguidores. Você vê, irmão, que hoje quase não tem mais ninguém se convertendo, já percebeu? Tem crente que é o seguinte: segunda-feira na Universal, na campanha dos empresários, terça-feira na Mundial, na campanha da quebra da maldição, quarta-feira é na igreja pentecostal, não sei das quantas, a campanha da família. Ele não tem mais ninguém se convertendo, não. É só o povo passeando nas igrejas, fazendo campanha em campanha. Porque as igrejas só estão aí disputando umas com as outras isso. Eles não estão preocupados se é de Deus, se não é. Então o pessoal entenda. Primeiro, tenha convicção. Antes de falar que uma obra é do diabo, você pode falar sim, que aquela obra é de Satanás é do diabo, porque Jesus deixou claro para nós. Se fosse profeta fazer milagre, pode ir. Já expliquei isso para você agora há pouco. Mas antes de falar, primeiro, saiba o que aquela igreja prega. Quando você vê o que aquela igreja prega, se ela prega a verdade ou se ela distorce a palavra, aí você vai analisar direitinho para poder você dizer, é de Deus ou é do diabo. Aí sim você não vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não é rejeitar o Evangelho, que eu esqueci de explicar. Oh meu Deus do céu, que pregador é esse? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro a gente tem que entender o que era blasfêmia, né? Mas tomar o que é blasfêmia, afinal de contas? Vai para o dicionário. Eu peguei no dicionário grego, mas acredito que no dicionário da língua portuguesa esteja basicamente a mesma coisa. Blasfêmia é difamar. Difamar, falar mal. Eu não me lembro mais dos outros termos, eu não notei. Blasfemar é difamar, falar mal. Isso é blasfemar. Tanto é que você pode blasfemar contra um homem, uma pessoa, contra um ser humano. Você pode blasfemar contra no templo, né? Eles não param de blasfemar contra esse lugar sagrado, porque estavam falando mal do templo.
blasfemar contra Jesus como homens, blasfemaram muito. Agora o problema foi quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Blasfemado contra o templo santo lá de Jerusalém, ia ter perdão. Blasfemar contra o Jesus Cristo homem, ter perdão. Agora blasfemar contra o Espírito ao qual operava em Jesus, para fazer os milagres, os sinais, os prodígios que ele fazia, sabendo que ele é de Deus, aí sim não tem perdão, nunca vai alcançar perdão. Não é que essa pessoa vai buscar, meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo, Senhor me perdoa. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela nunca vai fazer isso. Se você já chegou a pedir perdão, Senhor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, pode ter certeza, porque você não blasfemou. Porque a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, ele nunca vai chegar a Deus e Senhor, me perdoa porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Nunca ele vai fazer isso, porque ele está completamente endurecido. A graça de Deus não vai alcançar ele, não vai se revelar para ele. Ele está completamente endurecido e vai continuar endurecido. Ele diz, não tem perdão nem aqui e nem no mundo vindouro. Ou seja, Deus nunca vai revelar a graça dele para esse indivíduo. Ele vai continuar cego. Presta atenção numa coisa, pessoal. Eu já prestei atenção, Jacques, nos ateus. Já vi alguns debates de ateus. Tem muitos ateus inteligentes. O ateu diz que Deus não existe. Mas essas coisas de ateu, né? Mas eu já até me perguntei, por que eu nunca vi um ateu blasfemar contra o Espírito Santo? Alguém já viu aí? Eu nunca vi. Será que não é porque no fundo, lá no fundo, ele tem uma certa dúvida se Deus existe ou não? Porque se ele tivesse convicção ateia que Deus não existe, ele não teria problema nenhum em blasfemar contra o Espírito Santo. Então, pessoal, se você algum dia pensou que blasfemou contra o Espírito Santo, tem gente aí pensando que já blasfemou. Tem gente acompanhando talvez aqui, aí, você que está em casa e acompanhando, em algum lugar acompanhando pelo canal do YouTube aí, você talvez já pensou que blasfemou contra o Espírito Santo, e por pensar que blasfemou contra o Espírito Santo, ficou lá de joelho, desesperado, meu Deus, me perdoa, acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. É porque você não blasfemou. Porque se você tivesse blasfemado de fato, você jamais ia se aproximar de Deus para pedir perdão por ter blasfemado. Porque a graça de Deus jamais iria se revelar a você, mas você está aí é porque a graça dele te alcançou.